Meu bom dia, galera do sétimo ano. Desejo a todos muita paz e muita saúde. Bem, galera, é o seguinte, vamos adentrar agora um novo tópico 3 da página 32 do nosso livro didático. Triângulos, construções elementares. E agora vamos aqui abordar algumas características importantes do triângulo e algumas classificações. Tudo bem? A priori, queria que você enxergasse, né, isso, o triângulo, ele é um polígono de 3 lados. O nome já condiz. Mas o que seria polígono, professor? Polígono é uma figura geométrica plana construída somente por segmentos de reta, certo? Aqui temos nessa figura logo abaixo, tipo, o que seria um segmento de reta? Seria um dos lados desse triângulo, tipo aqui o AB, o AC, o BC, certo? O triângulo, eles são polígonos, mas todos. E o que seria polígono regular? Será se o escaleno é um polígono regular? Será se o isósceles, que é um triângulo, que tem sua característica, é um polígono regular? Então, pela definição de polígono, basta ser construído por segmentos de reta. Mas para ser polígono regular, eles também têm que ter os lados e os ângulos congruentes. Então, do nosso exemplo dos triângulos, o único que é um polígono regular seria o equilátero. O equilátero é que traz a medida dos 3 lados iguais e os ângulos congruentes de 60 graus. Tudo bem? Pronto. Agora, as primeiras características do nosso triângulo, dessa nossa figura logo aqui abaixo, certo? Seriam os vértices. O que seria o vértice dos triângulos? Galera, aqui ó, A, B e C. Mas se você enxergar o ponto A, você vai visualizar que dois lados, dois segmentos de reta estão se unindo em um determinado ponto, que aqui no caso o A, o B e o C. Quando isso acontece, ali nós temos um vértice. Da mesma forma também o ângulo interno. Que o que seria o ângulo? O ângulo seria essa abertura, onde que na nossa figura está pintadozinho de azul, ó, seria o ângulo, ou seja, essa abertura formada por dois segmentos de reta, certo? Os ângulos são denotados com as mesmas letras do nosso vértice. A diferença é que temos no ângulo o acento circunflexo. Então aqui eu tenho o vértice A, B e C, os ângulos internos, ângulo A, ângulo B e ângulo C. Também poderia chamar esse ângulo A de ângulo BAC, entendeu? Com acentozinho circunflexo no A. Tranquilo? E os lados? Vamos falar aqui um pouquinho dos lados. Os lados são essas semi-retas, ó, formadora do nosso triângulo. Ou seja, AB é um lado, BC outro lado e AC nosso terceiro lado, certo? Então vamos adiante. Pronto. Na próxima página, na página 33, ele está falando de lado oposto e lado adjacente. Galera, fica fácil. O que seria lados adjacentes? São lados formador de um ângulo ou de um vértice. A gente pode enxergar dessa maneira. Ou seja, se você verificar nessa nossa figura aqui, ó, no vértice A, quem que está formando esse vértice e esse ângulo A? Não é o lado AB e o lado AC? Pronto, pois esses lados é o dito lados adjacentes. E o que seria lado oposto? Lado oposto ao ângulo A, esse meu lado aqui, ó, BC. Se você puxar uma reta do vértice A até o sentido contrário ao ângulo A, você vai tocar aqui no lado BC. Então, esse é meu lado oposto. Tranquilo? Pronto. A outra informação seria o seguinte. Normalmente, nomeamos as medidas dos lados, ou seja, a medida não é o lado. O lado ele é composto do vértice A e B. Ele é denotado com letra maiúscula do nosso alfabeto. Agora, o lado, que é o comprimento desse lado, no caso a B, é que é denotado com letra minúscula do nosso alfabeto. Então, eu posso dizer que esse meu lado AB, a medida é C. Aí o Czinho é minúsculo. Tranquilo? Pronto.
Então aqui nessa nossa figura aqui, ó, tá demonstrando melhor. Se você observar, o lado oposto ao ângulo A é a medida de A, mas o A ó, minúsculo. O lado oposto ao ângulo C, o Czinho minúsculo. E o lado oposto ao vértice ângulo B, um Bzinho minúsculo. Tranquilo? Pois vamos adiante. Agora temos aqui, galera, algumas classificações quanto aos lados, certo? Já comentado no início da aula, falei que temos o triângulo equilátero. Esse equilátero aí, ó, ele é um polígono regular de 3 lados, não é isso? Porque os ângulos e os lados são congruentes, certo? Está aqui dizendo, a medida A é igual à medida C, que é igual à medida B. O isósceles, ele tem apenas 2 lados iguais. Nesse caso aqui, o lado AC de medida B e o lado AB de medida C. O escaleno é o mais fácil, basta ter os 3 lados diferentes. Se os 3 lados forem diferentes, já está dizendo que é um triângulo escaleno. Aqui, ó, o lado AB de medida C é diferente do lado AC de medida B, que é diferente do lado BC de medida A. Então, os 3 lados diferentes, escaleno. 2 lados iguais, isósceles. 3 lados iguais, equilátero. Tranquilo? Pois vamos adiante, galera. A classificação quanto aos ângulos. Aqui alguns alunos se confundem, mas é muito fácil. O primeiro é o triângulo retângulo. A presença do ângulo de 90 graus. Está bem aqui, ó. Meu ângulozinho A. Ó, o símbolo de 90 graus. Pronto. Basta você verificar isso aí. No acutângulo, é interessante que o acutângulo observe a definição. Ele, para ser acutângulo, ele é necessário ter os 3 ângulos agudos, ou seja, 3 ângulos menores do que 90 graus, certo? 3 ângulos menores do que 90 graus. Aí eu estou falando de um triângulo acutângulo, 3 ângulos agudos. Olha a diferença por obtusângulo. Por obtusângulos, basta eu ter a presença de um ângulo obtuso, ou seja, basta eu ter a presença de um ângulo maior do que 90 graus, já caracteriza um triângulo obtusângulo, certo? Vamos aqui analisar novamente. Triângulo retângulo, presença de 90 graus. Triângulos acutângulos, necessariamente os 3 ângulos menor do que 90 graus, ou seja, 3 ângulos agudos. No acutângulo, né? No obtusângulo, basta a presença de um dos ângulos maiores do que 90 graus. Aí já estamos falando de obtusângulos, tá certo? Não precisa ser os 3 e muito menos 2. Basta um ângulo acima de 90 graus, já se caracteriza como obtusângulo. Já o acutângulo é necessário que os 3 sejam agudos, menores do que 90 graus, certo? Estamos falando de acutângulo. Galera, esse é um breve histórico a respeito de triângulo. Falamos aí de vértices, falamos aí de ângulos, falamos aí de lados adjacentes, falamos aí de lado oposto, falamos aí da nomenclatura do vértice, dos ângulos e das medidas de cada lado. Falamos a classificação referente aos lados, né? Que 3 iguais equilátero, 2 iguais isósceles, 3 diferente escaleno. Falamos também da classificação quanto aos ângulos, presença de 90 graus retângulo, presença de 3 ângulos agudos acutângulo e presença de um obtuso maior do que 90 graus obtusângulos, tá certo? Trabalhe aí, faça a leitura de vocês e vamos de atividade. Um forte abraço e até a próxima.